Taxa Selic em 13,25% ao ano, com previsão de alta até pelo menos 15%, a maior taxa de juros dos últimos 19 anos. Investimentos de renda fixa pagando taxas de IPCA mais 7 em títulos do Tesouro Direto, algo que não era visto desde 2016. Será que de fato estamos no melhor momento para se investir em renda fixa agora no Brasil em 2025? Ou essas taxas elas podem aumentar ainda mais? Até onde tudo vai? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje, sobre se de fato a gente está no melhor momento histórico dos últimos 10 anos para investir nosso dinheiro ou se realmente há chances concretas de que as taxas subam ainda mais. Então, vem comigo, assista esse vídeo até o fim. Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero responder uma pergunta que vocês sempre me fazem por aqui, seja os meus acompanhantes aqui do YouTube, seja os meus alunos do curso Mapa do Tesouro, sobre se a gente está de fato num pico de alta de juros agora em 2025, início de 2025, a Selic bateu 13,25% ao ano, há expectativas de que a Selic chegue a 15% ao ano e afinal de contas, as taxas de juros vão subir ainda mais ou já é o momento para a gente investir em renda fixa para conseguir as maiores taxas históricas? É exatamente isso que eu quero te mostrar na aula de hoje, mas não sem antes lembrar você de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para sempre receber as notificações de vídeos novos que vem por aí e não esqueça de dar um like nesse vídeo porque isso é muito, muito importante para o nosso crescimento por aqui. Dito isso, vamos à tela do meu computador, por onde eu vou mostrar um material que eu preparei para você, um material didático, para você ver como que está a nossa atual situação doméstica aqui, da situação macroeconômica do país e quais são então as melhores decisões para a gente tomar hoje. Vem aqui comigo. Bom, olha só, pessoal, então nós estamos hoje, no momento em que eu gravo essa aula para você, em fevereiro de 2025, com a Selic a 13,25%, mas praticamente já há um consenso de mercado de que a nossa taxa Selic ela vai chegar a pelo menos 15% ao ano. O que é então a maior taxa Selic vista desde 2006 e que fez então com que as taxas básicas de investimentos de renda fixa, seguros como títulos de tesouro direto, renovassem recordes que não eram vistos nos últimos 9 anos. E afinal de contas, será que há chances desses juros subirem ainda mais? O que vai pressionar para cima vai aumentar as taxas praticadas não só em títulos do Tesouro Direto, como CDBs, LCs e LCAs, ao longo desse ano? Vamos ver a partir de agora. Quero trazer aqui para vocês um relatório de mercado do Banco Central, que é o chamado Boletim Focus, né? Para quem não sabe, todas as segundas-feiras, o Banco Central, ele divulga uma série de expectativas do mercado financeiro para determinados indexadores da nossa economia. E aí são divulgados dados do que o mercado financeiro prevê para 2025 de inflação, crescimento do PIB, qual que é o patamar de dólar que a gente vai ter ao longo dos próximos meses e também qual que é a Selic que a gente vai ver ao longo do ano. Esse boletim, que inclusive é divulgado semanalmente, ele é muito importante porque ele nos mostra qual que é a expectativa de todo o mercado financeiro com relação às taxas que a gente vai encarar ao longo dos próximos meses. E aí veja que ao longo das últimas semanas, o mercado financeiro, ele prevê que nós teremos o quê? Uma inflação que vem aí subindo semana a semana. Então, as expectativas de inflação medida pelo nosso IPCA, elas vêm sendo majoradas semanalmente. E hoje, a gente tem uma perspectiva de que a inflação acumulada dos 12 meses de 2025 será de 5,58%. Bem acima da meta máxima de inflação que precisa ser cumprida pelo Banco Central, que é de 4,5%. Com isso, o Banco Central ele é obrigado o quê? A subir a nossa taxa básica de juros da economia, a Selic, para tentar controlar a inflação. Se você não sabe, a taxa Selic ela tem essa função primordial na nossa economia. Quanto mais alta ela está, mais ela tem uma tendência de desaquecer a economia e, com isso, controlar a inflação. E já então, consenso de mercado que, apesar de hoje nós termos uma Selic em 13,25%, que em 2025 nós teremos uma Selic de pelo menos 15%. E esse consenso que a gente vê aqui, ó, há 4 semanas existentes no Boletim Focus, tudo isso, pessoal, já é precificado pelo mercado financeiro. Isso já é visto pelo mercado como uma certeza, já que consta, inclusive aqui no Boletim Focus do Banco Central, e isso não faz mais preço de nada. Então, os preços que você vai ver junto comigo na aula de hoje, né, de ativos de renda fixa, todos esses preços que estão sendo oferecidos já incorporam, já consideram essa realidade de taxa Selic a 15% ao ano. Então, por exemplo, quando você vem aqui no site do Tesouro, né, e você vê todas essas taxas de juros aqui aproximadas de títulos, né, sendo oferecidos no site do Tesouro Direto, veja que todas essas taxas elas já incorporam e já consideram essa realidade que é um consenso de mercado. Somente se nas próximas reuniões do Banco Central, né, que acontecem a cada 45 dias e que são utilizadas então para definir os rumos da nossa taxa Selic,
Somente se houver algum tipo de aumento ou de comportamento do Banco Central que fuja, né, de uma direção de taxa de 15% ao ano, é que isso aqui pode se movimentar. Mas se o Copom ele continuar tomando as decisões de política monetária que ele já avisou que vai tomar, que é de um aumento de pelo menos mais 1% na próxima reunião de março, né? Agora a Selic está em 13,25, ela vai então subir para 14,25 e mais um aumento posterior. Se nada fugir desse script, que é o plenamente esperado aí pelo mercado financeiro, as taxas vão continuar como essas. E se a gente pegar o histórico das taxas praticadas nos títulos do Tesouro Direto, aqui eu utilizei, né, o histórico de títulos que vinham sendo oferecidos há muitos anos pelo Tesouro Direto, para a gente conseguir ter um histórico longo. Veja que, por exemplo, no título IPCA 2035, que é um título que ele não está sendo mais oferecido, ele saiu de negociação agora em fevereiro de 2025. Inclusive, logo quando ele saiu de negociação, eu fiz um vídeo muito importante, que se você ainda não viu, eu vou deixar ele aqui nos destaques, e ao final da aula de hoje, né, para que você entenda o porquê que isso aconteceu, o que você tem que fazer agora. Mas fato é que esse título, para quem já tem, ele continua existindo, e a gente inclusive consegue ver as oscilações das taxas desse título, e que obviamente acompanham, né, nos títulos que estão sendo oferecidos hoje, as taxas acompanham, né, essas taxas que estão aqui, e no título IPCA 2045, veja que nós atingimos as maiores taxas que não eram vistas desde quando? Desde 2015/2016. Então, não há dúvidas, é um excelente momento para se investir, não só em títulos do Tesouro Direto, eu estou trazendo aqui o histórico desses títulos para vocês verem como as taxas estão boas, mas obviamente CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, CRIs-CRAs, todos esses outros investimentos de renda fixa, eles têm as suas taxas majoradas por uma influência direta das taxas do Tesouro Direto. A mesma coisa a gente consegue ver num título ainda mais longo, como o IPCA mais 2045. A gente está com as maiores taxas que não eram vistas desde 2017. E nos títulos pré-fixados, ainda que sejam títulos mais curtos, como é o caso do pré-fixado 2029, a gente também consegue ver o quê? As maiores taxas dos últimos anos. Inclusive, se você quiser receber esse material que eu preparei para você da aula de hoje, baixar esses gráficos, esses dados para você ter, guardar junto com você para consultar a hora que você quiser, basta você acessar o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você baixe esse material gratuitamente, inclusive para você rever depois com mais calma e ter uma percepção mais apurada de tudo que eu estou falando na aula de hoje, tá bem? E veja que fato é um consenso, né, que a gente tem as maiores taxas de juros dos últimos 10 anos, no caso dos títulos do Tesouro Direto, e a maior taxa Selic, que não era vista desde 2006. E num cenário como esse, será que essas taxas vão subir ainda mais? A tendência é que elas caiam. E é o seguinte, né, estão sendo feitas já pesquisas no mercado, né, de olho nas eleições presidenciais de 2026. E fato é que hoje impera, né, há um consenso aí dentre as pesquisas de popularidade do atual governo, de que Lula tem a maior taxa de reprovação dos seus 3 governos. Dentre os 3 mandatos presidenciais do presidente Lula, hoje é quando ele tem um menor índice de aprovação, de apenas 24%. E uma notícia como essa, que pode, sem sombra de dúvidas, prejudicar a reeleição do atual presidente ano que vem, em 2026, isso faz com que os juros futuros, ou seja, a previsão das taxas futuras de juros, elas despenquem, a bolsa decole e o dólar intensifique o seu ciclo de queda. Então veja que uma notícia, né, de que o atual presidente talvez não se reeleja nas eleições presidenciais de 2025, isso é algo que acalma o mercado, reduz as taxas de juros, faz o dólar também cair e faz a bolsa de valores o quê? Subir. Então, se de fato ao longo dos próximos meses a gente veja uma repetição de resultados como esses, tanto nas pesquisas de popularidade do atual presidente, quanto de intenções de votos, já pensando nas eleições presidenciais, o que a gente vai ver são taxas, né, ainda mais baixas do que essa. É claro que se a gente vê uma reviravolta na popularidade do presidente, a gente conseguir ver uma taxa de aprovação do atual governo ainda maior, essas taxas aqui podem voltar a subir. Mas se as pesquisas atuais, né, se mantiverem em tendências futuras de altíssima desaprovação do atual governo e uma improvável reeleição, a gente vai ver essas taxas aqui caírem ainda mais. E aí, pensando num cenário como esse, eu fiz aqui 3 projeções para vocês de comportamento de retorno dos seus investimentos. Caso você invista em uma renda fixa atrelada a 100% do CDI, né, para quem não sabe, 100% CDI é a rentabilidade entregue pela nossa taxa Selic, o CDI e a Selic são taxas que andam praticamente ali juntinhas, a rentabilidade entregue pela taxa de IPCA mais 7, né, que é a taxa aproximada que a gente tem hoje nos títulos do Tesouro Direto, e se você aplicar o seu dinheiro, né, ao longo dos anos no índice de fundos imobiliários IFIX, que é o principal índice que mede aí o comportamento médio
dos fundos imobiliários negociados em bolsa de valores e do índice Bovespa, que reúne as 72 ações mais negociadas aqui na bolsa de valores brasileira. E veja que se você aproveita hoje, né, as taxas atuais que a gente tem em renda fixa, tanto aqui em títulos, renda fixa, CDBs, LCIs, LCAs, ou até mesmo os títulos do Tesouro Direto que a gente tem, né, oferecendo taxas aí próximas de IPCA mais 7%, em um ano você consegue perceber que se você investir em uma renda fixa que te paga IPCA mais 7 ou investir em uma renda fixa que rende 100% CDI, você vai ter retornos muito parecidos e retornos significativamente acima do que foi registrado nos últimos 12 meses no índice de fundos imobiliários IFIX e no índice da nossa Bolsa de Valores, o IBOV. É claro, pessoal, se você escolhe, né, fundos imobiliários específicos, ações de empresas específicas, você consegue sim ter rentabilidades acima do que você consegue em renda fixa. Só que é muito mais difícil você conseguir acertar, né, quais são aquelas ações vencedoras da Bolsa de Valores ou dos fundos imobiliários, num cenário tão adverso como o que a gente tem hoje, do que você investir em renda fixa. Então veja, né, e aqui eu não estou querendo tirar o mérito, né, e o brilho dos investimentos de renda variável, que são muito importantes, você tem carteira, mas fato é que, pelo menos no curto prazo, a gente consegue ter uma certeza maior de melhor desempenho em ativos de renda fixa que rendem um CDI ou que rendem inflação mais alguma taxa, né, como a gente tem visto nos últimos meses aqui no Brasil. E se a gente pega e alonga esse horizonte de análise, saindo de 1 ano para 2 anos, veja o que a gente tem. Né? A gente consegue ver que CDI e inflação conseguem ainda performar ao longo do tempo de forma superior ao que a gente viu nos fundos imobiliários e na Bolsa de Valores, mas se a gente começa a dilatar esse horizonte temporal, veja que em 5 anos, IPCA mais 7 é o que tem um desempenho campeão entre esses desempenhos de ativos que a gente está vendo aqui. Em segundo lugar, vem os ativos atrelados ao CDI, e aí lá na lanterninha ficam os ativos, né, de desempenho medido pelo IFIX, o principal índice de fundos imobiliários que a gente tem aqui hoje, versus o índice Bovespa, que é então o principal ativo que mede aí o desempenho da nossa própria bolsa de valores. Então perceba que quanto mais a gente vai alongando o nosso horizonte temporal, olha só, 1 ano, 2 anos e aqui 5 anos, veja que quanto mais o tempo passa, mais os ativos atrelados à inflação eles fazem diferença de rentabilidade na sua carteira. E essa era a principal análise que eu queria trazer hoje para você. Veja que ao longo do tempo, a nossa inflação ela é implacável. Quanto mais o tempo passa, maior é a perda do nosso poder de compra. Né? Com R$100 em 2005 você conseguia encher um carrinho, em 2010 você comprava muito menos coisas e hoje você praticamente não compra nada no supermercado com R$100. E é justamente por isso que para prazos mais longos, principalmente superiores a 3 anos, né, você ter ativo e aproveitar as atuais taxas de IPCA mais 7%, seja no Tesouro Direto, seja em CDBs, LCIs, LCAs, você consegue ter o quê? Os melhores retornos e proteção direta contra a inflação dentro do seu patrimônio. Então, se de fato, né, as perspectivas aí de reeleição do presidente Lula se tornarem improváveis, o que a gente vai ver é taxas caindo ainda mais. Então, sem sombra de dúvidas, estamos no melhor momento para você o quê? Organizar a sua carteira de renda fixa e conseguir as melhores taxas de rentabilidade. Lembrando, né, que para curto prazo, IPCA mais e CDI ficam ali com rentabilidades muito semelhantes, mas para prazos mais longos, superiores a 3 anos, quem hoje consegue travar para o seu capital, para o seu patrimônio, taxas de IPCA mais 7 ou mais, vai ter excelentes retornos no futuro e com perspectiva de que as taxas caiam ao longo dos próximos meses, porque mesmo que a Selic suba até 15%, isso já está precificado pelo mercado, isso já está traduzido nas taxas atuais, porque todo mundo sabe que a Selic vai subir 15%, e se de fato o atual presidente não se reeleger, aí nós vamos ver o quê? Uma redução considerável nas taxas praticadas, né? E é isso que vai ditar se a gente vai conseguir agora ter as melhores taxas ou não dos próximos meses ao longo do ano de 2025. Né? E aí, por exemplo, eu já considero que é um excelente momento para a gente travar taxas de rentabilidade, tanto em renda fixa e IPCA+, se você tem horizontes temporais aí superiores a 3 anos, e se você não tem horizontes temporais tão longos, quer investir para 1 a 3 anos, sem sombra de dúvida, você fazer o uso de uma renda fixa que renda um percentual de CDI ou até mesmo uma taxa pré-fixada para até 3 anos, são as melhores opções que você pode fazer para o seu patrimônio. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Reitero o convite para você baixar gratuitamente esse material, esses gráficos que eu trouxe para você da aula de hoje, pelo link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e até a próxima aula.